De quem é a culpa no caso dos cartéis de drogas? Das drogas em si ou da ação do Estado? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A polícia mexicana prendeu, poucos dias atrás, o narcotraficante Ovidio Guzmán López, conhecido como El Ratón, um dos cabeças do Cartel de Sinaloa, grupo que desenvolve suas atividades criminosas no México desde os anos 1980. Ovidio, porém, é mais famoso por ser filho de Joaquín Guzmán, mais conhecido como El Chapo, fundador e líder do Cartel de Sinaloa, atualmente cumprindo pena de prisão perpétua nos Estados Unidos, para onde foi extraditado em 2019. As autoridades mexicanas levaram 3 anos para recapturar Ovidio, isso porque em 2019 o narcotraficante já havia sido preso, mas a resposta do Cartel de Sinaloa foi tão violenta que o governo mexicano determinou sua soltura para evitar que a violência escalasse ainda mais. O cartel, por sinal, respondeu a essa nova prisão da mesma forma. Estradas foram fechadas, veículos foram incendiados, um toque de recolher foi decretado e até mesmo aviões foram atacados no aeroporto de Culiacán. O problema da escalada de violência por parte das organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas tem se alastrado por todo o mundo, mas o caso mexicano é particularmente mais sangrento. Os cartéis de drogas, os grupos altamente especializados e violentos, responsáveis pela movimentação de dezenas de bilhões de dólares por ano, dominam o tráfico de drogas no país. Atividade altamente rentável, uma vez que o maior mercado consumidor dessas substâncias no mundo, os Estados Unidos, possui uma fronteira de mais de 3 mil quilômetros com o México. Atualmente, todo o território mexicano é dividido entre os 10 principais cartéis de drogas em atividades no país. Mas estima-se que existam 400 grupos criminosos distribuídos por todo o seu território. Os cartéis de drogas começaram a surgir no país após o enfraquecimento dos cartéis colombianos, nos anos 1970. Porém, foi a partir de 2006, quando o governo mexicano decidiu declarar a famigerada Guerra contra as Drogas no país, que os índices de violência subiram de forma alarmante e a atuação dos cartéis se tornou um problema de segurança nacional. Apenas nos 6 primeiros anos da guerra contra os cartéis foram contabilizados 60 mil homicídios no México, com fontes afirmando que esse número gira, na verdade, em torno de 100 mil. Mas não foi apenas o número de mortos que aumentou, a brutalidade das ações dos cartéis se tornou cada vez maior. Massacres, torturas, decapitações, exibições públicas de tais crimes se tornaram cada vez mais comuns, sendo que tal prática é utilizada tanto para assustar a população como para amedrontar os rivais e a própria polícia estatal. A recente onda de violência provocada pela prisão do filho de El Chapo, portanto, é apenas mais uma página dessa longa e violenta história. Acontece que a guerra contra as drogas no México, por sua vez, é apenas uma parte de um fenômeno mundial de combate ao tráfico de entorpecentes, fenômeno esse que apresenta sempre as mesmas características, onde quer que seja observado. Não só o consumo de drogas não diminui, como a violência por parte dos traficantes aumenta consideravelmente. As raízes desse fenômeno surgiram na década de 1970, quando o governo dos Estados Unidos declarou o abuso de drogas o inimigo público número 1 do país. Palavras utilizadas pelo então presidente Richard Nixon em um famoso discurso. Decorridos 50 anos do início dessa campanha, que se alastrou por influência dos Estados Unidos para diversos outros países, especialmente aqueles localizados na América Latina e que são conhecidos por serem produtores de substâncias proibidas, os resultados são, no mínimo, catastróficos. Estima-se que o governo norte-americano destina mais de 50 bilhões de dólares por ano ao combate às drogas, sem que, com isso, o número de usuários tenha diminuído. Por outro lado, desde que a guerra às drogas foi declarada, os comerciantes de entorpecente foram se tornando cada vez mais violentos e sanguinários. Traficantes locais foram sendo substituídos aos poucos por grupos organizados munidos de armamento de alto calibre e com dinheiro suficiente para corromper autoridades públicas, e especializados em impor um império de terror onde quer que se instalem. Não foi por acaso que o primeiro cartel de drogas a se formar na América Latina, o Cartel de Medellín, na Colômbia, tenha sido fundado por Pablo Escobar logo no ano seguinte ao discurso do presidente Nixon. O fato é que a proibição estatal do tráfico de drogas torna essa atividade, que é altamente lucrativa, mais violenta. Uma vez tornado ilegal, o tráfico passa a representar um risco para os envolvidos, mas continua sendo uma promessa de altos lucros.
Traficantes pacíficos que não querem se ver às voltas com a polícia tendem a abandonar essa atividade, restando no mercado de drogas apenas indivíduos que não veem problemas em enfrentar as autoridades estatais. Como esse grupo é formado por indivíduos habituados a agir fora da lei, a concorrência entre traficantes deixa de se pautar pelos valores de mercado, ou seja, melhor preço, qualidade superior e melhor atendimento ao consumidor, para se focar na lei da violência. Ganha o mercado quem conseguir expulsar seus concorrentes por meio da força. Aos poucos, traficantes mais violentos vão tomando conta do mercado, expulsando todos os outros que não são capazes de agir de forma tão violenta. E onde o mercado é mais lucrativo, por exemplo, na fronteira com os Estados Unidos, a tendência é que grupos criminosos cada vez mais violentos ocupem os espaços. Contra essas organizações de bandidos, nem mesmo a força estatal é capaz de competir. E o que vemos é o loteamento de cidades e estados por parte de cartéis de drogas, armados até os dentes e capazes das maiores atrocidades que se possa imaginar. A questão da violência, porém, não para aí. É cada vez mais comum vermos usuários de droga perdendo a vida não por causa de overdose, mas sim por causa de dívidas com o tráfico. É certo que o vício é algo terrível, mas se as drogas não fossem proibidas, essas pessoas enfrentariam, no máximo, o problema de não conseguir pagar a fatura do cartão de crédito. Da mesma forma, os consumidores iriam preferir adquirir seus entorpecentes em estabelecimentos de melhor qualidade, que poderiam fornecer um produto superior e com garantia de qualidade, algo muito diferente do que vemos no atual estado das coisas. A oferta de drogas, não obstante todos os esforços empreendidos por estados ao redor do mundo tendo por objetivo a sua contenção, é cada vez maior e por um motivo muito simples. Existe uma demanda recorrente por essas substâncias por parte de seu mercado consumidor. E onde existir demanda, haverá uma oferta proporcional para atendê-la. Não importa o quanto o Estado aumente seus esforços, invista mais recursos no combate ao tráfico, se alguém quiser consumir qualquer tipo de droga, essa pessoa encontrará facilmente perto da sua casa. Algumas pessoas argumentam de forma desonesta que nós libertários afirmamos que os atuais traficantes seriam pacíficos comerciantes se as drogas fossem liberadas. Essa afirmação é uma grande tolice, mas vale a pena esclarecer esse ponto. Indivíduos como El Ratón, Pablo Escobar, Marcola ou qualquer outro dessa estirpe são psicopatas criminosos. Caso as drogas fossem liberadas, eles não se tornariam comerciantes e empreendedores, eles simplesmente mudariam de ramo, passando a atuar em outras áreas ilegais como assalto a banco, tráfico de pessoas e o muito rentável mercado dos atravessadores de fronteira. Esses criminosos só se tornaram senhores do tráfico de drogas porque esse negócio, sendo ilegal, se torna muito mais lucrativo do que outras práticas criminosas citadas. Não estamos aqui incentivando o uso de entorpecentes ou de qualquer substância prejudicial à saúde. Drogas causam transtornos pessoais, familiares e sociais que não podem ser desprezados e devem ser evitadas por todos. Isso, porém, não muda o fato de que, em primeiro lugar, é uma violação ética proibir um indivíduo de injetar em seu corpo o que ele quiser. E de que, em segundo lugar, a guerra contra as drogas, longe de alcançar seus objetivos declarados, só conseguiu aumentar a violência dos criminosos e a corrupção estatal, ao mesmo tempo em que deixou as drogas mais perigosas e viciantes. Sim, as drogas reduzem a qualidade de vida de seus usuários, escravizando muitos deles no vício, tornando miserável a vida de suas famílias. Isso é triste, e as pessoas devem ser conscientizadas desse fato. Porém, a guerra às drogas não apenas não resolveu esse problema, como criou, como consequência, dor e sofrimento para famílias que nunca estiveram envolvidas com a droga, mas que agora se veem no fogo cruzado, seja nos grupos criminosos que dominam o país, seja entre esses grupos e a ação repressiva estatal que, como sempre, é altamente ineficiente. Mais uma cabeça do tráfico de drogas no México é cortada, mas tal como acontece com a Hidra da mitologia grega, outras cabeças nascerão em seu lugar. Foi assim que os primeiros grupos criminosos do país, desmantelados pela ação estatal, acabaram se pulverizando em inúmeros cartéis que promovem diariamente uma guerra sangrenta pelo domínio do tráfico de drogas no país. Mas os cartéis não são a causa do problema, apenas a sua consequência mais visível. A causa real do problema das drogas está na desastrada ação estatal, que conseguiu transformar em 50 anos uma mera contravenção social numa guerra que ceifa todos os anos a vida de milhares de inocentes.
Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!